Boa noite a todos. Então, estamos aqui hoje para a apresentação do trabalho de conclusão de curso do aluno Eduardo Mendonça. Nós vamos lavrar uma ata para registrar e oficializar essa apresentação, tá bom? Os membros que vão avaliar esse trabalho são o professor Joaquim e a professora Adriana. O Eduardo tem 12 minutos para sua apresentação e, posteriormente, eu abro a palavra, então, para cada um dos avaliadores, para que eles possam fazer as considerações. O que eu combinei em relação ao que está descrito no nosso roteiro, né, oficial, que a gente tem um regimento para avaliações de trabalho de conclusão de curso, então, o que eu combinei de modificações é que a gente estaria utilizando, então, essa ferramenta do Google Meet, mas que manteríamos as mesmas propostas das apresentações ao vivo. Cada avaliador vai ter, no máximo, 10 minutos de arguição total, então, eu só vou pedir para que vocês pensem um pouco aí nas perguntas, respostas, e tentem controlar aproximadamente esse prazo, para que exista também um tempo para o próprio aluno responder as perguntas, e a gente não acabe se estendendo muito, tá bom? Hoje a gente vai ter só uma apresentação, mas possivelmente nas outras datas teremos 2 apresentações na mesma noite, ok? Vai existir, então, uma ata, né, que vai ser lavrada em relação ao resultado obtido hoje, e, portanto, após a arguição, eu vou pedir para que todos se retirem da sala, né, e aí a gente vai, então, debater entre os avaliadores para poder definir as notas e considerações finais, ok? Então, todo mundo aí com o microfone desligado, para não atrapalhar, né, o Eduardo. E eu vou passar a palavra, então, para o Eduardo, que tem 12 minutos oficiais para fazer a sua apresentação. Com a palavra, Eduardo, boa apresentação, boa sorte e até daqui a pouco. Obrigado, Glaucio. Eu vou dar início, então, aqui à apresentação. Você consegue abrir a sua câmera para apresentar? Não, porque eu acho que está dando um desfoco um pouco ruim. Eu prefiro só com o áudio mesmo, se for possível. O ideal seria fazer a apresentação com a câmera ligada. Tudo bem, então, por hoje, vamos deixar passar. Tá, agradeço. Obrigado. Dá para acompanhar, Glaucia? Foi certinho? Sim. Perfeito. Pode iniciar, então. Vou iniciar, então, Glaucia. São 7, 17, 14 para 15. Bom, meu trabalho foi o estudo da espectroscopia Raman aplicada a amostras de minérios desconhecidos. Minha orientadora é a Gláucia, trabalho aqui pela Unifacp, sou Eduardo de Oliveira Mendonça. Bom, o que consiste a espectroscopia? A espectroscopia tem várias técnicas, e dentre elas nós temos a Raman e a infravermelho. Basicamente, a espectroscopia ela gera um sinal analítico, que é devido à interação da radiação com a matéria. E aí a gente pode ter, a partir disso, caracterizações aí, ou aplicações qualitativas e quantitativas. Neste caso, para Raman e infravermelho, a qualitativa é mais interessante, devido ao princípio da técnica. Bom, com isso a gente tem a caracterização de materiais aí por essas técnicas aí que são bem exploradas. No nosso caso, nós temos os minérios aí, como a gente pode observar. Os objetivos do trabalho: explorar as aplicações da espectroscopia Raman na caracterização desses minérios. Caracterizar a estrutura do minério presente no artigo e relacionar alguns conceitos aí de mineralogia para a gente que possa entender também. E, por fim, comparar a espectroscopia Raman
com outras técnicas aí de espectroscopia, como infravermelho, e por raso, por cima a gente cita a ultravioleta, por ter condições aí diferentes. Bom, o que consiste a espectroscopia Raman? Né? Ela é basicamente acontece pelo efeito de espalhamento da radiação eletromagnética. Esse efeito pode ser elástico ou inelástico. O que interessa para Raman é o inelástico. Por quê? Quando eu tenho ali a interação da radiação, o elétron, quando ele salta para um novo nível de energia excitado, a gente tem duas possibilidades. Ou ele volta para o estado original dele, que ele estava vibrando, ou ele retorna para um outro estado diferente daquele original. E isso a gente chama de efeito Raman. Um ponto fundamental e precioso, uma característica valiosa da Raman, é o preparo de amostra dela, que é muito simples, geralmente não necessita de reagente ou um preparo muito específico, como às vezes a gente observa em infravermelho e ultravioleta. Essa é uma característica muito forte dela, que para minérios é bem interessante. E a espectroscopia no infravermelho? A gente tem 3 regiões dela. 780, de 780 a 2500, que é o NIR, que é o próximo, e que é bem conhecido também, bastante utilizado. A gente tem o médio e o distante. Bom, o que é a espectroscopia infravermelho médio? Isso vai permitir eu medir os estiramentos e as deformações na deformação nas ligações químicas, né? Dentro dessa região de comprimento de onda. Isso vem acompanhado também porque a gente tem uma variação do momento dipolar da molécula e da ligação que vai caracterizar a absorção ou a emissão de elétrons. Né? Aqui a gente pode observar estiramento simétrico e as deformações. Né? Tem que ter um assimétrico, um simétrico aqui, as deformações, aí, torção, rotação, balanço. E a ultravioleta, né? A ultravioleta é o mesmo sentido, ela também é baseada toda a espectroscopia é baseada nessa radiação, nessa interação. A diferença é que ela tem uma aplicação mais voltada para a área quantitativa, ela tem muita aplicação nessa área. Então, seria um pouco injusto a gente pensar nela como qualitativa, ou como uma caracterização em si. Não que em casos específicos ela pode ser usada, mas no geral não. Então, basicamente, era uma aplicação mais voltada para a área quantitativa. Bom, o que são minérios, né? Se a gente for entender o que é um minério é uma associação aí de minerais, né, que são encontrados nas rochas, e eles são explorados aí economicamente. Né? Isso é basicamente tudo minério, aí pode ser encontrado em área sedimentar, rochas ígneas, aí varia bastante. Essa tabela aqui, ela mostra aí alguns minérios importantes, tem bastante valor econômico, que são bem conhecidos aí, explorados. Bom, qual o parâmetro de análise é utilizado no espectrômetro Raman? Né? O que aconteceu? Aqui as faixas analisadas para cada amostra, a gente tem as amostras aqui, as faixas analisadas, e a potência do laser, que foi 1 para todos, né? 1 megawatt. Bom, a primeira amostra que nós temos aqui na caracterização foi a calcita, que a gente pode observar que o espectro dela e a própria amostra, a gente tem uma região aqui onde teve estiramento da ligação CO, que está presente aqui no carbonato. Aqui nessa região aqui de 1.200 a 600, nós tivemos estiramento simétrico do grupo carbonato, é bem caracterizado aqui também, por essa faixa aqui. Nós temos também de 500 a 100 aqui as vibrações externas desse grupo. A calcita, ela é bem comum, ela é conhecida também como carbonato de cálcio, é muito comum. Bom, temos também aqui a estrutura cristalina dela, como a gente pode observar aqui, o sistema cristalino trigonal. Essa aqui seria a estrutura cristalina da calcita. Bom, a outra amostra que foi observada, caracterizada, é a amostra A1700802. Essa amostra indicou o espodumênio. O espodumênio tem essa fórmula química aqui, e nessas faixas que a gente está observando aqui, a gente tem umas bandas características do quê? De silício ligado ao oxigênio que não está em ponte. E nessa daqui, 703, 783, temos aí a caracterização de uma ligação que está em silício, oxigênio que está em ponte. Isso, baseado na literatura, indica o espodumênio. Aqui nós podemos observar a estrutura cristalina do espodumênio. A gente pode observar aqui que ele é um sistema cristalino monoclínico, e a gente observa aí a estrutura cristalina desse minério aí. Bom, a terceira amostra, ela indicou 3 minérios, a muscovita, quartzo, grafita e muscovita. A fórmula química de ambos estão aqui, e aí foi caracterizado, então, 3 amostras que a gente vai observar aqui. Bom, aqui a gente pode só ver a amostra e, né, os 3 espectros aí. Bom,
A primeira que foi caracterizada foi a muscovita, que tem essa fórmula química aqui. O que indicou que era a muscovita? Nós temos aqui, então, nessa região, as vibrações de estiramento dessa ligação aqui, silício, oxigênio, silício, silício, oxigênio, alumínio, certo? E aqui nesta região nós temos aí vibrações de oxigênio, alumínio e oxigênio. De 420 a 260, a gente tem mais características de oxigênio, alumínio, oxigênio, e oxigênio, silício, oxigênio. Isso permitiu aí, baseado também, a gente ser caracterizado. Bom, aqui é a estrutura cristalina aí também da muscovita. É um sistema cristalino monoclínico, mas também pode ser encontrado na literatura como o TOT, né, tetraédricas ou tetraédricas, devido à característica que está aqui dentro desse cristal. Também foi encontrado o quartzo nessa ligação. A gente pode observar aqui, então, nessa região aqui, foi encontrado estiramento das ligações silício-oxigênio, deformação angular de oxigênio, silício, oxigênio. Temos também a deformação angular de silício, oxigênio, silício, né? Isso aqui é o óxido de silício, né? O quartzo é muito abundante aí, é muito facilmente encontrado aí na crosta terrestre. Aqui nós temos a estrutura cristalina do quartzo. Nós podemos observar aqui, ele tem uma característica hexagonal. A outra foi a grafita, que é essa que nós estamos observando aqui. Ela tem um pico, basicamente é um pico bem característico dela, que é essa banda G aqui do grafite. A grafita aí, que é o grafite também, só composta de carbonos. Ela tem uma estrutura homogênea só de carbonos aí por ligações de Van der Waals aí. Essa aqui é uma característica dela. Essas bandas que a gente vê aqui é porque teve uma mistura, né? Eu comentei ali atrás que houve também a muscovita, aqui a gente tem bandas aí características da muscovita também. Mas essa aqui indica esse minério. Que a gente observa ela é hexagonal, são camadas hexagonais, né? E a gente observa aí que é composta somente de carbonos. Bom, visto isso, a gente vai avaliar, então, tem que se avaliar a vantagem e a desvantagem da espectroscopia Raman aí com infravermelho, que são técnicas bem semelhantes aí, que estão disponíveis hoje em dia. Bom, elas têm princípio semelhante, porém, objetivo distinto. Então, a gente vai começar avaliando o custo. Hoje, o custo no mercado, Raman ela é mais cara, ela tem um custo mais elevado. É isso até por isso que ela é uma técnica menos utilizada. Ela é uma técnica menos utilizada devido ao seu preço elevado. Hoje em dia, com a tecnologia, está tendo um barateamento das peças, dos componentes, ela está se tornando um pouco mais acessível. A infravermelho, ela tem um custo menos elevado, por isso até ela também é mais utilizada, tem muita aplicação também. Então, em termos de custo, a infravermelho é um pouco melhor aí, nesse caso. Se a gente for avaliar, então, aí a questão das desvantagens, né, a infravermelho, ele apresenta problema com água como solvente, que pode acabar absorvendo a infravermelho, dar uma interferência, utilizando células aí desses sais aqui, o cloreto de sódio, o KBr, né, o brometo de potássio, que também aí podem dar interferência. A gente pode ter também, em alguns casos, problemas com caminhos ópticos pequenos. A gente pode ter também aí sobreposição de bandas aí no espectro em determinados casos. No caso da Raman, ela tem uma sensibilidade muito baixa na detecção de traços na amostra, né? Então, a questão só de traços ali é um certo problema para a Raman. Este problema está sendo, com o avanço tecnológico, sendo solucionado, né? Mas ele é um problema aí que é corriqueiro às vezes, dependendo da situação. Bom, como vantagem, como eu já havia falado, a Raman, a grande vantagem dela está no preparo de amostra, no qual não precisa aí usar um reagente específico, não precisa usar alguma coisa mais elaborada, eu ganho tempo, ganho custo, muita coisa nisso daqui, é uma característica valiosa dela. Ela permite utilizar aí células de vidro e quartzo, que é bem interessante também, que tem menos interferências aí da radiação. Se caso eu precisar diluir essa amostra, que vai ser uma questão mais difícil, mais rara, eu posso utilizar água, porque a água não espalha a Raman, né? Não tem um espalhamento, portanto não interfere no resultado. Ela tem menos problemas aí com caminhos ópticos também. Infravermelho, ele já tem uma questão de traços aí que ele permite detectar. Às vezes, uma pequena concentração já é o suficiente para a gente conseguir, ele acusa que tem. Ele é interessante nesse caso. Em determinadas situações, o infravermelho tem problemas aí para caracterizar misturas. Nesse caso, na caracterização de misturas, pode ser um problema aí para infravermelho. Bom, qual é a conclusão que a gente chega em cima disso? Né? Que não são técnicas competitivas, e sim complementares em relação ao estudo da matéria. Por quê? A gente observa aí que a técnica Raman se mostrou eficiente para a caracterização de minérios. Né, esses minérios aí podem ser
por outra técnica ou de outras formas, não seria caracterizado tão facilmente assim, né? Infravermelho e Raman apresentam, então, aí limitações que a uma tem, a outra não, elas se complementam, como é o caso, por exemplo, do preparo de amostra, é o caso da detecção de traços. Então, são técnicas que, se serem usadas na sua plenitude, vão dar muito destaque, muito ganho para o pesquisador, para o analista, para o laboratório aí, no caso. Basicamente, então, esse é meu trabalho. Eu abro, então, aí para a Gláucia, para a arguição. Obrigado. Ok, Eduardo, obrigado pela apresentação, respeitando aí os 12 minutos gravados, né? E aí, Obrigado. agora, eu vou chamar o professor Joaquim para iniciar a sua apreciação aí em relação ao trabalho, fazer as suas questões. O documento que você entregou por escrito, ele deve ser devolvido, tá bom? Joaquim, Adriana, né, devem encaminhar as correções também no material escrito para o Eduardo. E aí o Eduardo vai ter 15 dias para fazer as correções, as sugestões apontadas pela banca, para entregar a versão final, de fato. Tá bom? Então, tanto o Joaquim quanto a Adriana ainda vão escrever também aí na versão do artigo, né? E aí você deve fazer as correções. Perfeito. O que for dito, o que for comentado, que também gerar notificação no trabalho escrito, você deve ir anotando para acatar posteriormente na redação dessa versão final. Ok? Tá. Ok. Então, primeiramente, eu agradeço a participação do professor Joaquim e direciono a palavra para ele. Boa noite a todos aí. Queria agradecer o convite aí do Eduardo e da Gláucia para poder participar. E vou pedir, então, para que eu possa compartilhar minha tela, que eu vou abrir o próprio documento e minhas questões estão dentro. Eu vou passando aqui para o Eduardo. Acho que vai ser mais rápido. E aí você prefere que eu faça as perguntas direto e ele responde depois, ou eu vou fazendo e ele vai respondendo, Gláucia? Você pode ir perguntando e ele vai respondendo. Acho que fica mais fácil. Tá. Eduardo, então, você tem que sair do modo apresentação para mim poder apresentar o seu documento aqui. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Está entrando. Então, novamente, obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo. Eu acho que é um tema bastante interessante, bastante legal, né? Sem dúvida, tem diversas, né, aplicações aí. Então, vou começar aqui. Primeiro, o resumo. O Eduardo, eu acho que ele está muito sintético, ele não está destacando o que você fez, principalmente ele está sem conclusões, né? Então, o resumo ele tem que conter ali a apresentação do seu objetivo, a metodologia, e para fechar, você tem que fechar com essas conclusões. Então, eu recomendo que você refaça o resumo, né, inserindo aí essas questões. Sobre as palavras-chave, né, eu recomendo não inserir palavras-chave que estão no título, né, nas palavras-chave, porque a palavra-chave ela é para aumentar a chance de busca do seu, né, no caso, do seu estudo, uma base de indexação tal, mesmo que ele não vá ser indexado, a ideia é você, né, entender para que serve essa questão. Então, escolha outras palavras-chave que não estejam no texto, no título, tá? Desculpa. Tá, perfeito. Tem algumas coisas aqui que eu vou te mandando no texto depois, tá? Que eu fui destacando aqui. Eu fiz no modo controlar alterações. Uma coisa que você tem que melhorar é a padronização do espaçamento e também dos parágrafos aqui, né? Eles não estão todos dentro dos mesmos, com o mesmo espaçamento. Então, né, padronizar aí o espaço antes aqui do parágrafo. E também entre frases, tá? Tem alguns lugares que está com espaçamento maior, alguns está espaçamento simples, outros locais está com espaçamento
né, duplo e de 1,5. Então, tem que padronizar aí. Esse espectro aqui, só para marcar, ele é o espectro eletromagnético correspondente a estrelas como o Sol, né? Então, você tem outros tipos de espectro, mas isso não é nada demais, não é nada importante. Padronizar também o tamanho de letras aqui nas figuras. Então, aqui é a primeira pergunta para mim, né? Então, se o Raman tem essas limitações, mas você acabou respondendo essa pergunta aí na sua apresentação, eu acho que sua apresentação acabou solucionando uma série de dúvidas que eu tinha, né, principalmente referente às conclusões, você melhorou na sua apresentação, tá? Mas, de forma geral, né, de acordo com essas limitações que você colocou aqui no texto, para qual área você, né, utilizaria, então, essa técnica do Raman? Qual área específica? Qual aplicação? Você se refere ao campo de conhecimento ou uma área, por exemplo, minérios ou farmacêutico ou campo de polímeros, por exemplo? É a área de aplicação. Isso mesmo. Tá. Eu indicaria para uma área, para qualquer campo, mas que tenha uma questão que não trabalhe com quantidades mínimas de amostra, porque a questão do limite dela é se tiver traços, é capaz dela não pegar. Então, você pode trabalhar, por exemplo, com polímeros, que às vezes tem uma concentração um pouco maior. Você pode trabalhar, inclusive, na área de minérios, que minério tem uma característica muito forte também nas bandas, certo? Mais para esse tipo de área, onde você tiver coisas que tem muito traços de amostra, eu já não indico tanto essa técnica, entendeu? Isso mesmo. Eu acho assim que a área farmacêutica, o limite de detecção precisa ser baixo, dependendo do composto que você está utilizando, né? Ela é mais complicada, mas realmente ela é aplicada bastante na área de mineração, né? Sim. O que você falou, eu ia falar que a farmacêutica é a que mais você tem que tomar cuidado, né? Porque se tratando de uma área biológica e farmácia, não dá para passar erro, né? Sim, exatamente. Então, acho que você pode colocar uma parte aqui falando aí dos limites de detecção, né? Destacando essa questão aí relacionada a elementos traço, qual seria o limite, né, de um elemento traço dentro da sua amostra. Tá, perfeito. Aqui, tá, tomar cuidado com as fórmulas, tem que estar sobrescrito e subscrito, ver quando que tem que colocar cada um, tem um, né, no caso aqui não estava. Certo. Qual que é a diferença entre minério e mineral? Bom, minério é aquilo que a gente encontra ali na rocha, já junto, mais agregado. O mineral, ele está mais sozinho, separado, autônomo, né? Eu posso ter o minério do ferro, mas não o mineral. Né? O mineral, ele é sozinho, na verdade. Enquanto que o minério é o agregado. Não, essa não é a diferença, não. Tá? Você até colocou a diferença na sua apresentação, mas eu acho que você ainda não está entendendo muito bem. Mineral, a definição dele é um sólido inorgânico, né, que tem estrutura cristalina, que pode ser, né, tem a definição bem clássica, né, às vezes é orgânico, mas na maioria das vezes ele é inorgânico, né, quando a gente vai tratar, por exemplo, petróleo e água, a gente não considera, né, um minério, ou, desculpa, um mineral, né, um mineraloide. Já os carbonatos, sim, são um minério, porém eles têm um processo de formação diferente. Minério é todo elemento químico que é minerado e tem valor de uso. Mineral, ele tem a definição, então, ele é todo sólido, cristalino, de origem, né, quase sempre inorgânica, Enquanto minério, ele simplesmente é aquele mineral que tem valor econômico para ser explorado. Então, por exemplo, eu pego uma rocha, um minério de ferro, e lá dentro do minério de ferro, eu tenho uma série de outros minerais, tá? Então, a rocha é a junção dos minerais, né? Então, rocha pode ser um agregado de diferentes minerais. Às vezes, não. Às vezes, eu posso achar uma rocha que tem um mineral apenas, tá? Entendi. Então, o minério, ele simplesmente é o mineral que tem valor econômico. Que aqueles que não têm valor econômico, né, você chama ele de ganga ou rejeito. Só que aquele mineral que não tem valor econômico hoje, ele pode vir a ter valor econômico no futuro e ser considerado um minério, né? Outra coisa, o que define ser um metal? Metal, quimicamente falando, é um elemento químico que vai ter boa condutividade elétrica, que vai aí ter uma característica mais prateada dele, nesse sentido, entendeu? Boa condutividade térmica também. Geralmente ele é prateado, tem ou dourado em alguns casos.
o brilho característico, né? Então, a definição clássica do minério, do metal, é o tipo de ligação, né? Metálica, e essa ligação vai dar as características físicas e químicas específicas aí do metal que você citou, tá? Então, vou colocar essas definições aí. Tá. Aqui eu só destaquei o caso do ouro, mas não é nada de importante. Essa tabela que eu achei bastante legal. Aqui tem um problema de citação. Você pôs Andrade colaborador de 2019, isso aqui não está citado, enquanto ele aparece aqui de novo, ó. É Andrade ou Santos essa citação, tá? Então depois você busca e padroniza isso daí, porque está errado aqui, tá? E a pergunta é por que você escolheu especificamente este estudo, né, para trabalhar sobre ele? Tá. Eu escolhi, eu queria algo na área analítica, né? Mas eu não queria um tema que fosse muito subjacente, um tema muito mais comum. Então, eu pensei em trabalhar com Raman, até porque eu já tinha tido alguns trabalhos com Raman na área profissional, em laboratório, e é uma técnica pouco utilizada hoje, muito pouco utilizada. Portanto, eu falei, poxa, eu posso explorar mais essa área aí, que não é uma área que está sendo tão estudada, está crescendo mais agora o Raman. E o minério, porque eu acho bem interessante a questão da área de minérios aí, química inorgânica, eu tenho um certo... me atrai um pouco, certo? Então, achei que foi útil ou agradável esse tema aí, tem uma relevância importante que é o Raman, né? Que é muito importante aí na caracterização. Certo, então é por ser uma técnica, né, que pode ser utilizada, né, e é pouco utilizada dentro da área que você busca trabalhar, né? Isso é uma justificativa que eu acho que você pode destacar no teu estudo, tá? Então, lá no início, quando você vai falar da metodologia, melhorar também essa parte que trata sobre por que você escolheu esse estudo, essa área, tá? Então, põe um parágrafozinho falando sobre isso. Aqui você fala que o carbonato de cálcio é um dos minérios mais importantes encontrados na natureza. Por que ele é? Hoje é por causa do valor econômico dele, professor. Ele tem aplicação na indústria de cimento em vários segmentos. Isso faz ele ter um valor muito, muito importante para a indústria, né? Para o setor privado. Por isso que ele é um dos mais importantes encontrado. Não que outros em menor quantidade não sejam importantes, mas ele tem essa importância econômica, financeira. Talvez eu poderia ter colocado ter explicado isso, por ter uma viabilidade econômica e financeira muito boa, né? Nesse sentido. Sim. Exatamente, ele é a base para a indústria de cimento e ele também é aplicado na agricultura, tá? Sim, sim. Então, assim, ele é base para dois grandes eixos econômicos, né? Correto. Ó, aqui ele está com espaçamento diferente, né? Esse parágrafo aqui. O espodumênio, você falou dele, qual que é a importância do espodumênio? Qual recurso eu posso extrair, né, deste minério, ou deste mineral, né? Então, o espodumênio hoje, ele tem aplicações menores, mas ele já tem aplicação em algum detalhe, por exemplo, indústrias aí do segmento, acho que se não me engano, de borracha, que eu vi pesquisado, mas é bem menos, ainda até porque ele é encontrado em menor quantidade, né? Ele é de uma classe dos peroxídeos, que tem menos, não que tenha menos valor econômico, mas tem menos aplicação. E aí por isso que ele tem menos também, menos encontrado, menos valor econômico aí no caso dele. Tem poucas aplicações para ele. Eu recomendo você colocar aí um tópico falando sobre o espodumênio, né? E você está, né, por exemplo, espodumênio mineral, que você pode extrair o lítio. Sim, sim. E aí ele tem um valor atualmente muito importante. E aí você pode levar o quê? O lítio, ele é o combustível do futuro. Então, a pesquisa nessa área é sobre o mineral que lá na frente vai ter um uso muito mais disseminado que ele está tendo hoje, tá? Sim, sim. Espaçamento. Aqui só para você melhorar o uso dos conceitos. Aqui, um tópico falando para você destacar, né, o uso disseminado na exploração mineral. E eu acho que você deve citar outros estudos. Eu acho que você focou muito no estudo só, eu acho interessante porque você pegou as bases, mas você pode citar outros estudos para quê? Justamente para demonstrar que ele é uma técnica, né, que já é utilizada, ela é bem sedimentada,
e as áreas onde ela pode ser aplicada, tá? Não estou falando para você pegar os dados e colocar, não, é só citar mesmo esses outros estudos, tá? Certo. Para melhorar o seu referencial teórico aí. Aqui, uma pergunta, né? Qual que é a vantagem de você utilizar, por exemplo, o ultravermelho, o infravermelho visível, comparado aí com o ultravioleta? Tá, você quer falar a vantagem entre ultravioleta e o infravermelho? Isso, só do ponto de vista de utilizar as frequências mesmo, nem do ponto de vista de técnico. Qual que é a vantagem? Não, cada uma tem uma vantagem específica. Eu posso falar para você que é meio injusto a gente comparar o V com o infravermelho. Por quê? O infravermelho ele é mais usado para qualitativo. Eu quero caracterizar uma amostra, uma molécula orgânica, por exemplo. Eu vou usar o V. Mas agora eu quero quantificar essa amostra. Eu vou usar, quer dizer, vou qualificar, né? Eu vou qualificar, eu vou usar infravermelho. Para quantificar, eu vou usar o V. Essa é a principal característica dela. Certo. Assim, considerando ainda que o infravermelho e o ultravioleta no visível, eles são frequências que não tem nenhuma restrição, por exemplo, de radiação, né, que faça mal. Então, no ponto de vista, elas também são mais facilmente de ser utilizadas do que outras frequências aí, né, sim, que podem ser aplicadas. Perfeito. Aqui, nesse trecho aqui, você coloca, ó, essa técnica permite análises quantitativas precisas e exatas, tá? Eu acho isso redundante, né? Então, tem que ser acuradas e precisas. Por quê? Acurada quer dizer que a máquina, o equipamento, conseguiu fazer uma análise próxima da realidade. Preciso quer dizer que você repete a amostragem, a análise, e ela dá valores próximos, tá? Então, preciso e exato, né, acho que fica mais, né, vamos dizer, é mais utilizado acurado e preciso, nada demais também. Quando você fala aqui que elas são as aplicações mais direcionadas para a quantificação de espécies de diversas matrizes, o que seriam essas diversas matrizes que você fala? Então, eu posso trabalhar com diversas matrizes no sentido assim, eu posso trabalhar com produtos farmacêuticos, poliméricos, minérios, posso trabalhar com produto aí de petróleo, posso trabalhar com tintas, resinas, né? Quando eu falo isso é porque ela tem a capacidade de você trabalhar com uma versatilidade de matriz nesse sentido. É a minha base de estudo, entendeu? O meu material de estudo. Eu entendi. São áreas econômicas aí, no caso, né? Além disso, também pode ser aplicado em diferentes, né, composições, por exemplo, líquidos, sólidos e gases? Pode sim. Mas aí vai ter bases específicas para cada um. Se eu quero trabalhar com gás, vou trabalhar um pouco com detalhes mais específicos, mas podem também. Certo. Tá, é só para... Então, você define um pouco melhor o que seriam essas diversas matrizes aqui que você colocou. Tá, perfeito. Aqui, você fez um parágrafo aqui de 2 a 3 páginas, tinha aqui, ó, tá? Eu separei ele aqui nos pedaços, mas isso aqui estava tudo em um parágrafo só. Então, tomar cuidado com esses parágrafos muito longos aí, tá? Tá, perfeito. Beleza. A lei de Beer que você cita aqui, do que ela trata? É de alguns desvios que podem acontecer em determinadas concentrações, né? Então, você pode ter um desvio e isso atrapalhar o seu resultado final, né? Porque você não se ateve, o analista não se ateve à lei de Beer, né? Que seria eu tenho uma concentração X mínima ali e a partir daquela concentração eu vou ter uma interferência na minha análise. E o cara, às vezes, não percebe, pega um resultado errado, mas era por causa disso, né? Certo. Ok. Você não gerou os resultados, né? Você pegou eles da literatura, então deixar isso mais claro, tá? Então, as técnicas de espectroscopias apresentadas, né? Você não chegou a fazer a observação porque você não gerou o resultado. Então, deixar isso um pouco mais claro aí. E eu vi que você colocou praticamente a tabela agora na apresentação. Eu recomendo que você coloque aqui também uma tabela com vantagem e desvantagem dos métodos. Praticamente é copiar aquilo que você colocou ali na sua apresentação nos últimos slides, tá? Tá, perfeito. A conclusão eu não gostei. Aqui você coloca outras técnicas, então quais outras técnicas? Então, na conclusão, eu acho que você tem que colocar qual é melhor, qual possui maior e menor limite de detecção, qual é mais simples, qual é mais barata, para qual área e objetivos você recomendaria. Então, você acabou citando aí no seu
na sua apresentação, mas você não colocou isso aqui, tá? Então, Certo. você tem que refazer essas conclusões aqui, de acordo com a sua apresentação. Na sua apresentação, você colocou ok, ficou legal. E as referências tem que padronizar também, tá? Tá. Não está padronizado. Aqui tem lugar que está com maiúsculo, minúsculo, ó, aqui está tudo maiúsculo, aqui você tem o nome, né, Eduardo Leite, está com 2 nomes, então, ó, aqui minúsculo, então, padronizar aí, beleza? De forma geral, eu gostei do trabalho, tá? Você conseguiu fazer um encadeamento do texto aí legal, então, né, melhorando aí, dá para melhorar, sempre dá para melhorar, né, a gente sabe. Eu acho que, acatando aí as sugestões da banca, dá para dar uma boa melhorada. Viu? Parabéns, Glaucia. Obrigado aí por me convidar. Então, essas são as minhas considerações. Espero não ter passado aí do tempo. Obrigado, Joaquim. Vai enriquecer bastante o texto. Obrigado. De nada. Obrigada, professor Joaquim, pelas considerações. A única consideração que eu vou discordar, como sendo da área de química analítica, é a parte de acurácia, que em português a gente usa mesmo em química analítica a exatidão e precisão, tá? E tem inclusive de validação de método e etc. No demais, eu gostei bastante das considerações, o Eduardo vai acatar. No texto final, eu realmente não fiz as correções de conclusão que a gente fez na apresentação, então você está correto em falar que ele refaça. Essa versão que ele enviou tinha os problemas de formatação que na versão final vão ser corrigidos. Tá bom? Certo. Então, Okay. eu agradeço bastante. Escolhi você por conta dos minerais, né? Principalmente. E foi bem assertiva aí as suas considerações. Agora eu passo a palavra, então, para a professora Adriana, para que ela possa também, né, fazer as suas observações e que o Eduardo possa, então, comentar aí as questões pertinentes. Tá bom? Obrigada. E a professora Adriana sumiu. Acho que ela caiu, né? Acredito que sim. Deixa eu ver se eu consigo localizar ela. Enquanto ela não chega, né, parabéns, Eduardo, aí pela apresentação. Você foi bastante, né, seguro para falar. Ver que você está dominando o tema também. Isso eu acho que é importante. Obrigado, Joaquim. Obrigado. A professora Adriana está dizendo aqui que teve problemas com o computador e está tentando entrar. Certo. Então, vamos esperar alguns minutinhos, que ela já deve estar retornando. Em relação às demais apresentações, então, na semana que vem, dia 21, nós vamos ter a apresentação do Leandro, e eu tinha combinado com a Priscila que ela poderia estar fazendo uma prévia para apresentar na próxima semana. Queria saber se a Priscila vai confirmar aí a possibilidade de apresentar, então, na próxima oportunidade. Então, tá bom. Só para eu poder passar essa agenda, né?
também para a secretaria. Então, e os demais precisam dar aí uma corridinha para a gente conseguir agendando também. Leandro, tá tudo certo? Dia 21, então? Oi, Glaucia, combinado. Então tá bom. Obrigado. Pessoal, professora Adriana. Ainda não conseguiu. Glaucia, Oi. uma pergunta. Quantas correções? Vai ser possível só fazer uma correção depois que a banca pedir? Sim. Quando a gente faz a apresentação oficial, a gente tem uma versão final, né, que deve ser, então, realizada com o conjunto das observações, e aí essa é a última versão. Ok, então, obrigado. Nada. Então, professora Adriana, conseguiu voltar, estávamos aguardando a sua participação. Vou passar a palavra, então, para que a professora Adriana possa fazer as suas considerações e questões, né, a respeito do trabalho do Eduardo. Com a palavra, Adriana. Tá sem som, Glaucia. Glaucia, também não estou conseguindo ouvir. Eu acho que ela não está falando. Adriana, você está aí? Sim, eu falei. Então agora tá certo. Tá. Então, Eu tirei o fone porque eu tive uma reinicialização do computador para fazer a atualização. E eu acho que ele desconectou o fone. Vamos falar sem o fone, então. Todos escutando? Perfeito. Tá bom. Boa noite para todos. Eu gostaria de agradecer a Glaucia, o Eduardo, né, por estar participando dessa banca. Achei o estudo bastante interessante, né, falar desse assunto. Já tinha, eu até comentei aqui, acho que vocês não escutaram, mas o objetivo que você propôs, eu achei um objetivo muito amplo, né? Você fez a revisão do trabalho, falou do trabalho, né, desse estudo de caso, da determinação dos minérios, falou das potencialidades e das limitações da técnica, e ainda comparou com o UV e com o infravermelho. Então, achei assim, muito amplo. Se você tivesse pego só o assunto do artigo e explorado, também teria ficado muito bom. Então, achei que ficou bem amplo o seu objetivo, né, do seu artigo. Em relação à introdução, como algumas coisas que o professor Joaquim, ele pontuou, eu também já anotei aqui, eu tinha colocado. Principalmente a questão da formatação, a questão das citações. Tem algumas frases que você cita 2 vezes a mesma referência, então não é necessário você citar 2 vezes a mesma referência em uma frase, você pode citar só no final, tá? Eu acho também que a introdução está curta, faltou
você colocar um pouquinho da aplicação da técnica na caracterização dos minerais, né? Porque é importante para o seu trabalho, foi o que você avaliou, então eu acho que uma frase só, eu não colocaria muita coisa na introdução, porque eu acho que a introdução ela tem que ser rápida, né? Foi-se o tempo que os artigos, eles eram com 20, 30 páginas, e a gente lia e lia. Hoje em dia não, hoje em dia a gente quer saber dos resultados, das conclusões, o que a gente pode tirar de bom do trabalho. Então, eu acho que a introdução, ela tem que ser curta mesmo, tem que ser curta e direta. Então, isso eu acho que está legal no seu caso. Tá? Em relação aos conceitos, eu acho que você poderia melhorar algumas coisas, tá? Mas eu não colocaria muito mais coisas para não ampliar muito essa parte da introdução. Algumas coisas de formatação química, parte das fórmulas moleculares, o professor Joaquim também levantou, né, essa bola. Eu acho que é interessante você acertar no artigo. A tabela 1 tem muita informação, no caso do artigo que você passou para a gente, tem muita informação certo. que está errado, né? No caso, as fórmulas. Não errada a fórmula, mas a forma de você colocar a formatação. Então, como você é da área química, então corrija para sair bem legalzinho, né? Perfeito. Tem alguns pontos também que você faz a citação 2 vezes, né? Você também fala um pouco das potencialidades, das limitações, uma boa introdução do que é o assunto e como que ele vai ser explorado. Agora, falando do seu estudo de caso, né? Você pegou um artigo só, do Andrade e colaboradores. Isso. Sim, sim. Tá. Você não procurou mais nenhum outro artigo? Você Então, não é fez que assim, nenhuma professor, outra busca em relação a esse assunto? Ramon? Pode não, falar. então, na verdade eu queria um artigo para trabalhar em cima dele, né? Eu escolhi esse artigo, não que eu procurei outros, eu tenho outros trabalhos também, né? Tenho teses, vi outros artigos também. Com formações semelhantes também, ou complementares, né? Um tinha, o outro não tinha, mas eu acabei optando por ficar mais nesse, né? Para trabalhar em cima desse caso. Então eu usei ele mais como base, esse daí. Mas eu trabalhei em outros artigos também, eu extraí bastante informações, né? Até também comparei outros trabalhos com minerais semelhantes, por exemplo, calcita, algum minério ali, o mineral estava para ver se batia informações e tal, fui buscar na literatura também, mas eu acabei mais usando ele mesmo. Tá. Então, cite, não precisa falar do assunto do que se trata, mas cite que outros artigos corroboram esses dados que você viu. Eu acho que é legal, porque reforça o trabalho que você fez. Tá bom? Eu acho que é legal você dar outros artigos que reforçam a sua ideia de que é uma técnica importante para esse tipo de análise. Perfeito, perfeito. Vou reforçar, então. Quando você fala que... Tá. Quando você fala nos estudos de caso, tem algumas partes que estão com... Então, é a mesma coisa que o Joaquim falou, que você vai ter que dar uma revisada em tudo isso. Tem alguns lugares que você coloca algumas figuras que, no caso do artigo que eu recebi, elas estavam totalmente desfocadas. A gente não conseguia saber qual era A, qual era B, qual era C. Eu sugiro que você coloque na forma de tabela. E depois, coloque as figuras na forma de tabela e depois retire as grades, né? Ou pinte de branco as grades para que elas não apareçam. Porque aí você consegue colocar figura A, figura B, figura C. Um A, um B, um C. E consegue, na legenda, identificar certinho. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta, assim, para você. Você fala, numa discussão geral, da comparação das 3 técnicas, né? Do Raman, do UV e do infravermelho. Certo. Seria possível você chegar às mesmas conclusões que os autores do artigo que você explorou, usando só uma dessas técnicas? Possivelmente sim. Porém, eu ou qualquer outro pesquisador, né, o analista, chegaria de uma forma diferente. Se eu fizesse por infravermelho, eu teria ali que trabalhar com bandas diferentes, teria que analisar na literatura situações diferentes, né? E dependendo do infravermelho, no quesito minérios, por ser a maioria inorgânicos,
às vezes se faz uso de uma análise físico-química ali de brilho, ou às vezes uma clivagem, mas em determinados casos. No Raman, não. No Raman você já tem o resultado direto, sem você precisar do auxílio dessas ferramentas, entendeu? No caso do UV, não chegaria, porque o UV tem muita aplicação na área quantitativa, e principalmente mais orgânica até, não que inorgânica não tenha. Então é mais o Raman perfeito, infravermelho dá, mas se necessário você pode se utilizar, lançar mão aí de alguma outra ferramenta. Eu acho que valeria a pena você frisar bem no seu artigo que essas técnicas, elas são complementares. Na sua apresentação está bem legal. Você colocou, são técnicas complementares. Por quê? Uma não exclui a outra. Tá? Então, isso é bastante interessante falar do Raman, que serviu para isso, você conseguiu caracterizar essas amostras, mas que elas não são excludentes, né? Elas são complementares. Perfeito. Eu coloquei isso... Eu coloquei, não sei, no trabalho, eu coloquei isso um pouquinho antes da conclusão. Após os resultados, eu cito isso, sim. Mas acho que eu vou frisar mais, dar mais ênfase nisso, né? Isso. Eu acho que é um ponto legal. Por que é um ponto legal? Porque você fala lá no objetivo que você vai comparar. Então, todo o seu trabalho, ele tem que ser a resposta do seu objetivo. Sim. Tá? Se você propôs que você ia fazer uma comparação dessas técnicas, então você tem que explorar um pouquinho mais esse assunto nos resultados. Na minha opinião, é claro. Claro, no resultado eu não explorei tanto, eu acabei falando mais da análise, da caracterização, né? Aí tem um tópico lá também que é só de vantagem e desvantagem, acho que você chegou a observar. Eu posso realmente frisar ali, né? Aí eu cito essa parte de complementaridade da técnica, eu cito aí tipos de moléculas que vão não ser possíveis, por exemplo, na caracterização do infravermelho, mas que é na Raman, por serem técnicas com princípios semelhantes, né, mas distintos nos detalhes. Eu até cito algumas moléculas desse tipo, né? Sim, tá. E qual você acha que é a maior potencialidade da técnica? Da Raman? Isso. Eu acho que não é questão da... Acho que na potencialidade ela é como infravermelho, mas eu acho que a maior potencialidade dela é o preparo da amostra, né? O laboratório que se dispõe de um Raman, hoje de um espectrômetro Raman, ele tem uma dor de cabeça a menos, que é o preparo de amostra com reagente específico. Às vezes você tem um reagente muito caro, você precisa fazer uma diluição, tem que fazer a calibração, o balanço. Quando no Raman, não. Você, no preparo da amostra, essa característica valiosa, é o grande potencial dela. Tá. Outra coisa que eu acho que você poderia citar também, falando da potencialidade da técnica, é o fato de ser uma análise não destrutiva. Isso é muito bom quando você tem, por exemplo, uma coleção geológica, que foi o caso do artigo que você avaliou. Sim. Você não quer acabar com a sua amostra, você só quer saber o que tem lá dentro. Então, o fato de ser uma análise não destrutiva, eu acho que é uma das melhores coisas que existem na parte analítica hoje em dia, né? O preparo de amostra, com certeza, e a parte de não ser destrutiva a técnica. Você concorda comigo? Não, concordo. Eu não lembro, acho que eu cheguei a citar, professor, mas tem que confirmar lá. Porque fala assim, essas coisas que eu estou colocando são algumas pontuações que eu acho que você poderia explorar um pouquinho mais para dar a importância do seu trabalho, da sua revisão, da sua comparação. Tá? Eu achei que faltou um pouquinho do seu lado pessoal em discutir o que você vê dessa técnica, o que traz de bom. Por isso que eu estou falando, são algumas coisinhas só para adicionar ao seu trabalho. Sim, eu vou procurar, então, usar essas dicas aí, eu vou acrescentar, sim. Sim, eu acho que foi um trabalho bem legal, uma exploração, assim, bem legal do assunto. Eu também fiquei em dúvida se você poderia usar essa técnica para caracterizar amostras de minérios sozinha, porque, no caso, as informações, elas são muitas, mas você consegue, só com essa técnica, chegar a essas conclusões que o artigo chegou? Consegue. Só com a Raman consegue. Tanto é que no artigo ele basicamente só usou a Raman e chegou claro, pegou o espectro e comparou na literatura, né? Existem bases de dados de espectro, né? Na internet tem bases. Mas dá para você chegar, professor. Oi? Eles tiveram uma comparação de dados.
Sim, sim. Mesmo não usando padrões de referência, eles tiveram comparação de dados. Sim, mas o que acontece, por exemplo, se você pegar a grafita, por exemplo, que ela tem uma banda G bem característica, é uma banda bem característica do Raman. Então, a hora que você olha aqui, você fala, não, pera aqui tem Raman, aqui tem uma grafita, certamente. No caso da calcita, você tem uma banda bem característica. Claro que essa banda também está em outros compostos, e é o espectro todo que vai caracterizar e definir para mim o resultado. Mas se você só tiver mão só da Raman, é capaz de você chegar assim, na grande maioria dos casos, na caracterização final, identificar a sua amostra. Isso é possível, sim. Né? Ela é muito potente nesse caso, nesses detalhes aí. Legal, legal. E por que você acha que essa técnica ela é ideal para análise de minérios? Por que ela é ideal? Minério, se a gente for pensar, a gente tem que, dependendo da situação, começa pelo preparo de amostra, né, igual eu falei para você. Você tem que, às vezes, usar solvente, usar um reagente específico. No caso dela, não. Quase sempre não. Isso você já ganha tempo. E no caso dos minérios, você pode ter ali, por exemplo, que eu lembro que eu citei que na infravermelho, dependendo da situação, você pode ter problema de mistura. E os minérios, quase sempre, ou quase sempre não, na maioria dos casos, ele está sempre com mais um minério. Ele pode estar sozinho, mas ele pode estar com mais. E a Raman, ela é muito forte nesse quesito, né? Ela tem uma caracterização aí de mistura muito boa, nesse caso, né? E o minério sempre, quase, a maioria das vezes, está misturado, como é o caso de uma amostra lá, que você vê que ele caracterizou 3, né? Que é a muscovita, a grafita e o quartzo, né? Então, ela é muito boa, muito forte nessa área. Talvez o infravermelho, se ia ter uma sobreposição de banda, ia ter alguma interferência, ia ter um certo empecilho a mais, né? Eu acho, Eduardo, que o mais legal de você usar essa técnica é principalmente a informação específica sobre as ligações químicas e a simetria das moléculas, que é muito importante nessa área. Sim. Tudo bem? Porque o infravermelho pode ser usado para N outras amostras, N outras matrizes. O Raman não, é bem específico as informações. Eu acho que vale a pena você também frisar um pouquinho isso, tá bom? Tá, perfeito. Apesar de ser usado em várias outras áreas, né? Nesse caso, a simetria e as ligações são muito importantes para a formação dos retículos cristalinos. Né? Sim, sim. E Perfeito. por que você acha que as ligações são importantes, então, nesse tipo de análise? Ligação química, você fala? Isso. No caso do minério, você está falando, né? Isso, específico para o seu estudo de caso. Por que a ligação é importante? Ela que vai determinar ali a minha banda, o meu pico, certo? Para eu poder trabalhar com minério. Então, cada minério ele vai ter a sua ligação específica e uma forma geométrica que vai determinar essa forma. Por exemplo, o carbonato, a gente sabe que ele pode ter 3 formatos de ligações, mas o Raman consegue pegar especificamente ele, né? Porque da forma que a ligação está sendo feita no retículo cristalino. Então, nesse caso, ela é muito importante. No caso da calcita, por exemplo, ela pode ter outras formas também de aparecer como minério. Ela pode ser aragonita, pode ser a veterita também. Então, nesse caso, a ligação é importantíssima para você conseguir, no Raman, no específico do Raman, para você conseguir identificar corretamente, nesse sentido. Tá bom. Eu tinha essas colocações, algumas coisas eu anotei aqui, acho que depois o artigo a gente vai ter que enviar, né, Gláucia? Com as correções. Eu acho que está bem legal, tem algumas pontuações que eu acho que vale a pena. Parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, obrigada pelo convite, Gláucia. Obrigada a todos. Ok, Adriana, muito obrigada aí pela sua participação. A ideia, sim, é enviar, então, essas correções que você fez no texto. Aí você encaminha para o Eduardo, para ele complementar as correções da versão final dele, tá bom? Tá bom. Daí agora, pessoal, se tivéssemos em uma sala, né, eu pediria para que todos se retirassem, para que a banca pudesse, então, chegar ao veredito final, que é a relação, então, das pontuações de nota. Nós temos 4 critérios
isoladamente para avaliar, que é a questão do texto, a questão da apresentação, a maturidade em relação ao tema, né, que tem a ver, então, com quanto a pessoa estudou, se aprofundou na técnica e no assunto, né, e uma nota que tem a ver com o próprio andamento do desenvolvimento do trabalho. Então, são 4 itens que nós ponderamos para a emissão da nota final. Apesar de estarmos aqui nesse ambiente virtual, eu vou ter que pedir, de qualquer forma, para que vocês se retirem. Não sei se vocês vão retornar, né, para ver a resposta final, mas provavelmente não vai demorar muito, mas eu não tenho uma outra forma de fazer esse processo, então eu vou ter que pedir para que todos saiam, e se quiserem retornar, a gente pode marcar aí um prazo de 7 minutinhos, e vocês podem retornar para ver a conclusão final, tá bom? O Eduardo também precisa se retirar. Não, sim. Então, mais ou menos umas 8h20, mais ou menos. Eu tô marcando 7 minutos aqui, porque é entre 5 minutos e 10 minutos. Eu não sei exatamente quanto a gente vai demorar, mas vamos tentar ficar dentro desse prazo. Tá, então eu volto nesse horário, então, dentro desse prazo. Perfeito, Tá. então, obrigado. Obrigado, eu. Olá, agora, né, só nós aqui. O pessoal da secretaria não me enviou a ata, que seria a ata oficial da apresentação de hoje, então eu vou fazer uma ata provisória, né, e depois eu vou passar a limpo. De qualquer forma, a Adriana não participou das nossas bancas, né, a primeira vez, o Joaquim já participou, e sabe que, eventualmente, a gente opta por dar uma nota total, e depois distribui nos itens que são apontados na própria ata. Como que vocês preferem fazer? Vocês preferem realmente respeitar os itens e fazer uma média em relação à nota de cada item, ou preferem dar uma nota final fechada? Eu quero. Pode falar, Adriana. Pode, desculpa, Joaquim, pode falar. Pode falar. Para mim, qualquer um das duas formas está tranquilo. Como você tem feito, Gláucia? Depende da banca, depende da situação, depende do trabalho, depende do aluno, depende de uma série de situações. Quando, em geral, por exemplo, o aluno tem um desempenho diferenciado em uma das etapas, então ele fez uma ótima apresentação, mas o texto está, assim, bem ruim. A gente acaba dando notas realmente para pontos específicos, para ser um pouquinho mais justo, para destacar o que está bom e para dar aquela chamadinha de atenção no que poderia ter sido melhor. Então, depende um pouquinho da própria apresentação do aluno. Os quesitos? Você pode repetir os quesitos, por favor? Então, eu não estou nem com uma ata aqui, mas, de qualquer forma, a gente tem uma pontuação que vai tem peso 4, né, quer dizer, de 1 a 4, em relação ao desempenho do aluno durante o procedimento. Então, tem a ver com a disciplina, tem a ver com a orientação, tem a ver com respeito aos prazos. No caso do Eduardo, nesse item, ele tem um diferencial que é de ser o primeiro. Então, ele terminou o trabalho antes, ele já estava aí com uma prévia feita bem antes dos demais, tem muita gente que não está nem com o texto escrito de verdade, ele já tinha feito. Então, ele merece um pouquinho de destaque por conta disso. Sim. Aí, Vamos dar a nota, então, final, e depois aí faz a média, porque realmente não tem como a gente fazer agora, não tem o documento, né, só para falar se ele vai estar aprovado ou não, depois faz essa média nos quesitos, você pode até mandar para a gente por e-mail depois, né? Mas, assim, só para a Adriana saber.
para a Adriana saber um pouquinho melhor, porque ela não participou ainda, né? Você já tinha participado. Mas só para eu concluir aqui, então a gente tem um segundo item, que é da parte do texto, em relação à qualidade do texto, figuras, escrita, gramática e tal. Aí nós temos um terceiro item que tem relação com a apresentação, postura, a questão mesmo da qualidade em si, né, do material visual, do PowerPoint, da organização de ideias, e um último item que tem a ver com a maturidade, o quanto o aluno estudou, como que ele consegue responder as perguntas, se ele domina o tema, se ele tem as respostas, né, relativas ao trabalho que ele desempenhou. Então, basicamente é isso. Tá. Então, qual sugestão de nota você tem, Joaquim? Assim, eu acho que ele apresentou bem, parece que ele domina o assunto, né, ele conseguiu responder boa parte das perguntas, ele parece ser mais dedicado, né, ele apresentou primeiro, eu acho que 9, tá bom. 8,5, 9 aí tá legal para mim. E a sua sugestão, Adriana? Eu concordo com o Joaquim, eu acho que o desempenho dele foi bom, ele estava muito seguro nas coisas que ele falava, ele falou algumas coisas, eu acho, assim, bem legais e que não estavam no trabalho, mas que ele aprofundou um pouquinho mais, então eu acho que quando ele defendeu esse ponto de vista foi legal. A apresentação dele também gostei, foi no tempo certinho, ele foi bem direto, até algumas coisas que eu não tinha entendido muito bem no texto, eu consegui entender na apresentação dele. Eu também daria uma nota boa, 8,5, 9, 9,5. Eu não acho que ele foi ruim, não. Eu acho que, como eu falei, o objetivo dele estava muito amplo e ele conseguiu resumir bem. Eu daria uma nota boa, 9, 9,5. Tá. Eu que tenho acompanhado o trabalho de todo mundo, eu posso dizer para vocês que ele realmente se preocupou em estudar, ele foi ler e tudo, e a apresentação dele ficou no tempo certinho, melhorou bastante em relação ao próprio texto que ele tinha escrito, porque ele treinou. Então, ele teve tempo também para treinar, porque é um diferencial, a maior parte dos alunos acaba não tendo esse tempo, porque deixa tudo para a última hora, né? E ele não, ele participou de todas as aulas, é assíduo, né, nessa aula de quarta-feira, que é para isso, que é para fazer correção. Então, ele realmente se dedicou. Então, como professora da disciplina e como orientadora dele, eu posso dizer que, nesse quesito, eu gostaria que todos os alunos seguissem, né, essa ideia dele de que se dedicar faz bem, né, que vai dar resultado. Sim. Vamos dar 9,5 para ele aí. Não, eu acho que 9 tá bom, Então, tá porque bom. a parte escrita dele tinha correções que eu também tinha solicitado, que ele ainda não acatou, então poderia ter ficado bem melhor a formatação, poderia ter ficado melhor alguns itens, assim, da escrita. Na apresentação, ele correu para corrigir bem mais do que ele tinha feito no texto. Então, por conta disso, eu acho que 9 é uma nota bem justa, que pontua o que ele se dedicou, mas ainda deixa essa distância em relação ao que poderia ter ficado ainda melhor se ele tivesse também cuidado do texto escrito, né, da mesma forma que ele cuidou da parte de estudar. Ok, então. Tá bom? Eu concordo com você, Glauco. Na verdade, o pouquinho que falta ele pode melhorar agora, né? Eu não sei se vocês vão publicar isso. Que depois vai para a revista. Isso, a ideia é assim, na verdade, os alunos eles têm 15 dias para fazer essas correções, e aí essa versão final eles me encaminham novamente. Então, por isso que eles ficam com a correção de vocês, né? Sim. E aí eles entregam para que seja a versão final de fato. E a ideia, até o ano passado, a gente fazia a monografia seguindo a BNT no formato mesmo de trabalho de conclusão de curso. E esse ano eu decidi mudar para esse formato de artigo com a formatação da própria revista da FACP, porque a ideia é, sim, aproveitar e publicar na revista. Sim, eu acho bastante interessante. Assim, pelo menos tem um foco, né, mais claro. Não, o que eu estou falando porque os outros artigos que eu recebi estavam bem mais cru do que esse. Né? Muitas coisas para corrigir, os alunos não corrigiram,
pedi pela uma segunda vez e eu também não sei se corrigiram. Então, eu acho que, assim, ele escreveu bem, ele explorou o assunto bem. Então, assim, se a intenção é publicar, ele fizer essas correções, eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha final, né? E depois que tá legal. No caso dele, eu acho que o assunto tá legal e foi bem explorado. Exatamente isso, viu, Adriana? É comum. E com ele também aconteceu o que foi o que eu acabei de falar em relação a dar uma nota 9 e não 9,5, porque tem coisas que eu pedi para ele corrigir, ele também não corrigiu, tá? Então, isso é normal. Os alunos fazem isso mesmo. Eu fiz a correção, inclusive, dos textos, né, que eles me enviaram como prova para essa disciplina, e eles não fazem. Eles falam o que estão fazendo, aí fala que o orientador também pediu, e aí ficam perdidos, e aí acabam ficando com a versão que já era a versão de antes, ou corrige uma parte, não corrige o resto, ou a gente fala, aprofunda tal ponto, eles não aprofundam porque ficam, sei lá o quê, então é complicado. O Eduardo já voltou, né, então... Precisa de mais tempo, Glaucia? Hã? Precisa de mais tempo, eu saio, sem problemas. Não, a gente estava fazendo alguns comentários gerais, né, sobre o andamento aí dos trabalhos, mas a gente já chegou, então, ao veredito em relação à sua nota, e eu posso passar para você já, depois a gente vai lavrar a ata oficial, né, e ela vai ficar no livro, a ata registrada lá na faculdade, e depois eu vou pedir para que vocês, tendo aí um momento, né, de estar indo pessoalmente até a faculdade, assinem, tá bom? Então, o professor Joaquim, a professora Adriana, posteriormente, não sei quando, não esqueçam que essa ata vai ter que ser assinada, tá bom? Ok. Então, ela vai ficar colada lá no nosso livro, né, todas as bancas da Química, tem um livro, e sem essa apresentação, o aluno não recebe o diploma, mesmo que ele tenha cumprido todas as disciplinas da grade. Então, é necessário que exista realmente essa ata, tá bom? Bom, então, sua nota, depois da gente ponderar o andamento aí, os itens, etc., sua nota foi 9. Tá bom, Eduardo? Que é uma boa nota, né? Ainda tem essas correções para você fazer na versão final. Eu peço que você se dedique a melhorar mesmo a qualidade, então, do texto, da formatação. Tome cuidado com as referências, faça o ajuste necessário, né, para uniformizar a citação dos autores, letra maiúscula, no sobrenome, se abreviar, abrevia todos, se colocar o nome, coloca o nome de todos, e etc., para que a gente tenha uma boa qualidade de texto final e possa pensar, então, na publicação desse artigo de fato. Tá bom? Tá, perfeito, Glaucia. Então, você vai receber... Só algumas dúvidas. No caso, 15 dias para retificação, então eu tenho até o dia 29, certo? Certo. Você vai abrir uma atividade para ser entregue para você? Como que você vai fazer? Ainda não sei, porque o certo era entregar na secretaria a versão final, né? Porque quem registra o recebimento é a secretaria. Mesmo das cópias que vão para a banca, o certo seria passar pela secretaria para depois encaminhar para os professores, mas eu vou ver como que a gente vai oficializar isso dessa forma que não é o tradicional, e aí eu te falo adequadamente, mas se você me encaminhar, de qualquer forma, depois eu dou andamento no processo. Tá, perfeito, então. Tá? Perfeito. Então, eu fico no aguardo quando eles enviarem para mim, encaminharem, para eu já iniciar as retificações aí. Isso, então eu vou pedir para que o professor Joaquim e a professora Adriana encaminhem, de preferência ainda hoje, né, as versões corrigidas, e assim a gente começa a contar o seu prazo de 15 dias, tá bom? Tá, perfeito. Eu agradeço também a toda a banca aí pelas considerações. Eu acho que vai enriquecer bastante o texto e no meu amadurecimento acadêmico também. Então, tá bom. Parabéns, Eduardo. Sucesso, viu? Obrigado, professora. Parabéns, Eduardo, por ter sido o primeiro, por ter sido corajoso, por ter sido dedicado, né?
E aí, em relação à sua nota final da disciplina, você pode aguardar que eu não publico notas parciais em geral, né? Eu fiz só a publicação da nota da curta, né? Que seria atividade online, mas você vai fechar e não precisa mais participar, se não quiser, das demais aulas de monografia, ok? Ah, nem seminários, no caso, então, também, né? Não. Tá. Então, essa nota valeria como uma... Não teria, assim, uma P1, P2 de monografia, no caso? Vai ter, sim, vai ter uma nota lá referente ao andamento que estava no momento da longa e o que seria o trabalho final. Tá, perfeito, então, sem problemas. Obrigado, Tá então, bom? Glaucio, pela orientação. E sempre que eu precisei, você respondia imediatamente, sempre me orientou muito bem. Obrigado. Obrigada pela sua dedicação e por isso que deu tudo certo, porque você realmente se preocupou em estudar e aí funciona. Então, pessoal, podemos encerrar, né, a noite de hoje. Semana que vem a gente vai ter banca de novo, e eu não lembro agora, mas eu acho que eu já convoquei a Adriana de novo para estar participando. Pode ser, Adriana? Eu acho que foi você que eu coloquei. Eu preciso confirmar e aí eu te escrevo amanhã. Tá bom, eu fico no aguardo, então. Então, tá bom. Obrigada, viu, pela dedicação de vocês também. Depois vocês vão receber um certificado pela participação em banca. É só aguardar a secretaria oficializar, então, essas documentações também. Tá, ok. Ok. Boa noite, então, a todos. Parabéns aí a vocês. E se precisar para outra banca, estamos aí, Glaucia. Abraço, boa noite. Eu vou precisar sim, tá, Joaquim? Obrigada. Obrigada, Adriana. Boa noite para vocês. Até Boa uma noite. próxima oportunidade. Tchau. Boa noite. Tchau. Glaucia, Oi, posso falar com você rapidinho? pode. Só para eu entender. Então, a minha apresentação, por enquanto, está esperando você achar algum... Porque eu coloquei o Leandro, né, que também estava esperando para a semana que vem, e não vou colocar duas no mesmo dia. Tá Então, certo. eu ainda vou ver essa questão, se eu mantenho a quarta-feira e tiro a Adriana de termodinâmica, que é a aula que ela está dando na quarta, certo. Ou se eu abro quinta-feira para poder ter uma outra banca na quinta. Então, eu ainda decidi isso e informo você e a própria Elisângela e a banca e etc. Tá bom? Não, tá certo. Eu peço até desculpa para você, porque eu estava um pouco desesperado em relação a isso. Eu percebi. Enfim, então. eu queria que tivesse sido junto com o Eduardo, mas eu percebi que, na verdade, ficou bem corrido quando ele fez a prévia, então eu acabei desistindo de colocar duas no mesmo dia, então por isso também a gente vai ter que reorganizar. Deixa eu te perguntar. Eu preciso pensar no cronograma geral, né, para poder ver quanto tempo a gente vai levar para todas as bancas. Você fez a prévia em seminários? Então, é isso que eu ia te falar. Meu slide, minha apresentação está toda pronta já. Eu consegui terminar ela. Eu mandei para o Jefferson, mas ele ainda não me respondeu. Eu estou pensando em hoje, agora a próxima aula é a dele, eu fazer a apresentação para ele. Você acha que teria algum problema? Não, o ideal era esse, tá? O ideal não é que você fique esperando ele corrigir os slides, mas sim que você faça uma prévia. Isso é o mais importante. Então eu vou fazer hoje. Isso, porque eu dou preferência para marcar a banca só quando já foi feita uma prévia. Você lembra então... que o Eduardo fez a prévia dele, a gente corrigiu bastante coisa, porque é diferente de corrigir só no papel e corrigir o que a pessoa está falando, o que ela está priorizando, como que ela está apresentando. Então, é importante fazer a prévia mesmo, para ficar preparado para o dia de fato. Não, combinado então, Glaucia. Tá? Então já que ficou um pouquinho mais complicado fazer aqui na aula, então faz em seminários, e aí você verifica todo o andamento, né, da sua apresentação e já faz as melhorias. Tá certo. Então, eu fico aguardando o seu retorno. Tá bom. Obrigado, Glaucia. Nada. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite.